Olá galera, Professor Severo na área, tudo bem com vocês? Então assim, hoje o nosso assunto é crase, mas como é que vai funcionar? Hoje vai ser correção de exercícios da banca CESP, você que vai fazer concurso então, essa é a sua grande oportunidade de rever e aprender também. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e o mais importante, se inscrever no nosso canal. Aqui você também pode pedir qual o próximo assunto você quer ver, tá bom? Olha só, vamos lá. Crase, tá aqui já, olha só, fusão da preposição a com artigo a, esse aqui é o acento, tá? Acento grave que a gente chamou de crase. Então, a banca CESP ela é a seguinte, nesse caso aqui marque para cada item certo ou errado, ou você sabe ou você não sabe. A gente vai ler a questão aqui com vocês, vou dar alguns segundinhos, vocês respondem e vê se acerta ou não. Vamos lá. Na oração, nós visamos a vaga no certame. O uso da crase está correto, pois o verbo visar no sentido empregado exige a preposição a. E aí, o item certo ou errado? Vamos lá? Analisando o verbo. Ele pede o verbo visar, ó. Gente, o verbo visar, nesse caso, ele é transitivo. Observe. Nesse caso aqui, especificamente, o verbo ele é verbo transitivo indireto, no sentido de almejar, desejar. E qual a preposição que ele rege? Ele rege a preposição a. Mas observe também que a vaga é feminino. Então, tem um artigo, ó. Então, quando você tem a preposição do verbo mais o artigo feminino, ó, a crase ela é obrigatória, ou seja, o verbo visar no sentido de almejar, ele é transitivo indireto e rege a preposição a. Então, no sentido empregado, exige de fato a preposição a. Por isso que a crase ela está corretamente, ó. Tranquilo? 2. Na oração, o direito à educação é primordial. O uso do acento indicativo de crase é opcional. E aí? É opcional? Vamos lá? Pausa aí. Respondeu? Agora vamos lá. Gente, vamos lá. Ó. O direito, quem tem direito a alguma coisa, né? Então, eu já tenho a preposição do direito. Agora, educação é feminino. Também eu tenho um artigo feminino aqui, ó. A educação. Gente, observe, esse com esse, a crase aqui, ela é obrigatória, ela não é opcional. Como aqui, ó, ele está dizendo que aqui é opcional. É opcional? Não. Não é opcional, ela é obrigatória. Logo, o item está errado. Tranquilo? Estudos a respeito de riqueza e pobreza, ora dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora pelo grau de consumo na sociedade capitalista. A ausência do sinal indicativo de crase, ó, no segmento a classes, indica que foi empregada apenas a preposição a, exigida pelo verbo dar. Ó. Vem cá, o verbo dar, ele não é bitransitivo, quem dá alguma coisa, deu o que? Quitação, objeto direto. A quem? Objeto indireto. Ou seja, quem dá alguma coisa a alguém. Então, nesse caso especificamente, ó, jogar aqui, o verbo dar já tem uma preposição. Só que classes está no plural. Então, eu tenho a classe. Então, nesse caso, só tem uma preposição. Severo, e como ficaria se eu tivesse que colocar com o artigo, ó? Classes não está no plural. As classes, como ficaria? As classes. Observaram?
Certinho? Então, uma outra regrinha. Antes de palavra no plural, se você tiver somente a preposição, você não usa crase. Tranquilo? Logo, a resposta está correta, ou seja, o item está correto. Ou seja, ali só tem a preposição. Tranquilo? Vamos lá. Desqualificar moralmente o outro significa não vê-lo como um agente autônomo e criador, potencial de normas éticas ou como um parceiro na obediência a leis partilhadas e consentidas. Não ocorre sinal indicativo de crase em leis por não estar aí empregado o artigo definido feminino. E aí, pensou? Praticamente nós respondemos aí, ó. E aí, o item está certo ou errado? Vamos lá? Vamos lá. Olha só, gente. O verbo aqui, ó. O verbo obediência. A obediência vem a mesma coisa. A obediência você é obediente a alguém. Observe que se eu tenho as leis, ó, tá vendo? O artigo definido as. Mais as, aí o que seria aqui, ó, galerinha? Então, nesse caso seria o que, ó? Aí, nesse caso especificamente, seria isso, as. Mas observe novamente, tem as leis ou a leis? A leis. Então, nesse caso, não ocorre sinal indicativo de crase em a leis, por não estar empregado o artigo. Olha cá o artigo, ó. O artigo definido as. Isso é verdade. Tá vendo? Fácil, né? A capacidade refere-se às combinações alternativas de funcionamentos. Deixa eu apagar aqui. A capacidade refere-se às combinações de funcionamentos a partir das quais uma pessoa pode escolher. O acento grave em as combinações, tá bom? E aí, ó, em as combinações, indica aí a presença do artigo feminino antes do substantivo. Ó, o artigo feminino, as. Mas seria igualmente correto omitir o artigo ao retirar o acento e escrever as combinações. Vamos lá. Primeiro, e aí, o que vocês acham? Vamos lá? Gente, o que é que vocês acham? Observe. O verbo aqui, ó. Tá vendo? Quem se refere a alguém ou a alguma coisa, ó. Eu me referi a preposição. Nesse caso, as combinações que deu a com crase. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Eu me referi às combinações. Mas observe, eu tenho preposição e tenho artigo. Crase é obrigatória justamente por causa do verbo refere-se. Só que aqui ele está falando assim, ao retirar o acento grave e escrever as combinações, seria correto? E aí? Claro que não, gente, porque se você tira a crase, fica simplesmente o artigo, ó, tá vendo, ó? Vai ficar simplesmente o artigo, então gramaticalmente ficaria incorreto, ok? José Genuíno disse que o isolamento da Venezuela poderia levar a uma crise e a um fundamentalismo. A um fundamentalismo, o emprego de preposição deve-se à regência de levar, e não existe sinal indicativo de crase porque antecede um artigo indefinido
indefinido masculino. Isso é verdade verdadeira. Além disso, é masculino, indefinido. A mesma coisa seria aqui. Se tiver indefinido e masculino, também não. Esse mesmo assim, sendo feminino, uma crise, é como se fosse uma crise qualquer ali. Então, não teria crase. Verdade verdadeira. E o emprego deve ser a regência de levar. E não existe não indicativo de crase, gente. Isso é verdade. Antes de palavra no masculino, nós já sabemos que nós não utilizamos crase. O Centro Cultural Banco do Brasil chega a Pernambuco disposto a fomentar ainda mais a rica produção cultural do Estado. Disposto a fomentar. Se fosse empregado o sinal indicativo de crase em A, isso não causaria erro gramatical. Disposto a fomentar. Se fosse empregado o sinal indicativo de crase em A, isso não causaria erro gramatical. Parou, pensou. Se você disse que não causaria, você errou, porque antes de verbo nós não utilizamos crase, ó, errado. Antes de verbo você não utiliza crase, ó, segue com a gente. Olha, o segundo grande êxito dessa política refere-se às negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. O sinal indicativo de crase deve ser mantido, caso se prefira a redação refere-se a negociações. Olha só, de novo, quem se refere, gente, se refere a. Só que negociações está no plural, então, ó. Por isso que A mais A deu as negociações. Porém, se fosse reescrito, refere-se a negociações, deveria continuar a crase. Observe, a crase ela vem justamente por causa do artigo, que é a fusão, lembra? Mas se eu deixar somente a preposição, eu não tenho crase. Além disso, mais uma regrinha, ó, palavra no plural sem o artigo não tem crase. Se tiver somente a palavra no plural, não leva a crase, ó. Errado. A capital dá exemplo também as empresas privadas controladoras de pequenas centrais elétricas e de projetos de biomassa. O emprego, observe, o emprego indicativo de crase em as empresas justifica-se pela regência de capital e pela presença do artigo feminino. Vamos lá. A capital deu que? Deu exemplo. A quem? As empresas. Então, veja lá, ele está dizendo que a presença de capital. Na verdade, a crase, ela vem justamente por causa do verbo dar, tá bom? E por isso está errado. Não é pela capital. No caso, a capital aqui é o sujeito. O verbo é dar. Quem dá alguma coisa. Deu o que, ó? Gente, deu exemplo, ó, objeto direto. A quem? As empresas, objeto indireto. Perceberam? Segue com a gente. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, de inconformidade com a derrota. Se fosse empregado o termo espécie humana no lugar de gênero humano, ó, cadê? Ó, no lugar de gênero humano, vamos colocar espécie humana.
Agora observe, espécie humana. Ele disse que a substituição do ao por a seria obrigatória. Será? Vamos lá. Se de um lado o sentimento é inerente a alguém ou a alguma coisa, eu já tenho a preposição aqui a. Só que espécie humana é feminina, então eu tenho um artigo. Quando eu junto o a, preposição mais o artigo, eu tenho um a com crase. Porque aqui eu tenho espécie, é feminina, e aqui eu tenho inerente a alguém ou a alguma coisa. Uma outra regrinha. Se ao gênero humano se inerente ao, o ao apareceu, como na palavra masculina, obrigatoriamente a crase com a palavra feminina, ela é obrigatória. Certinho? Tranquilinho? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, ó, escreve aí embaixo que o professor Severo vai lá e responde, ó. Então, gostou? Comenta, curte, compartilha. Alguma pergunta? Como eu já falei, escreve aqui embaixo que eu vou lá e respondo. Você é essencial, então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tchau e até o próximo.